Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Estamos de volta à Itália. Quem acompanha o podcast desde o começo sabe que a nossa viagem já fez escalas nas universidades de Bolonha, no episódio 8, e de Ferrara, no episódio 6. Desta vez, nosso destino é Milão. E o nosso guia é um cara que está fazendo intercâmbio lá há 1 ano e meio e ainda quer mais. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar agora com o Michel Maciel de Quadros, que é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC. Ele estuda arquitetura na unidade da UDESC em Laguna, no sul de Santa Catarina, e está desde 2019, desde o final de 2019, na Europa, onde ele iniciou um intercâmbio no Politécnico de Milão, na Itália. Ele estendeu esse intercâmbio, né, e atualmente ele está lá na Europa, está morando no sul da França, trabalhando online lá para uma empresa na Itália enquanto termina o intercâmbio. Michel, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast e vamos começar a contar a tua história do começo. Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio? Essa vontade de estudar fora, ela está presente na minha vida desde antes de eu ingressar no ensino médio, na verdade. Na época do meu ensino fundamental, eu já tinha interesse, tinha em mente de fazer aqueles programas tipo high school, né, no qual o aluno faz parte do ensino médio numa instituição estrangeira. Só que esses programas demandam um certo custo. A minha família, na época, não tinha condições de arcar com esses gastos. E eu, então, quando eu ingressei na universidade, eu fiquei sabendo, por meio dos outros alunos, a possibilidade de conseguir a bolsa através do PROME, né? Então, a partir do momento que eu soube dessa possibilidade que eu tinha de conseguir essa bolsa, eu me dediquei desde o início da faculdade, tentei outras 3 vezes até conseguir em 2019. Então, toda a minha graduação foi muito voltada para essa bolsa, assim, foi muito direcionada desde o início. Como é que você chegou à decisão de escolher essa universidade especificamente para fazer e o país até, a Itália? Então, o país, eu acho que para a gente da área de arquitetura, ele dispensa, né, justificativa. A Itália como país, o maior país em relação a patrimônios mundiais, né, tombados pela Unesco. E eu, que sou amante do patrimônio, gosto muito dessa área de história e arquitetura. Desde o início eu sabia que a Itália seria o país escolhido, assim, a partir do momento que eu tive a aprovação da bolsa. Entre as minhas opções na época, em 2019, estava a Universidade de Ferrara e o Politécnico. Na época foi uma escolha bastante difícil, né, porque eu sabia que Milão, pela minha condição socioeconômica, eu sabia que seria bastante difícil se manter na cidade, né, por ser uma capital da moda, do design, é uma cidade com custo de vida altíssimo. Ferrara, que consequentemente, por ser uma cidade um pouco menor, eu sabia que eu ia poder juntar mais dinheiro, eu ia poder talvez viajar mais pela Europa, poder conhecer outros países, mas foi uma decisão que eu preferi abrir mão, abdicar de ter essas viagens externas, né, de poder economizar para poder estudar numa cidade maior. O Politécnico também é uma instituição, dentro da minha área, está entre as 10 melhores instituições de arquitetura do mundo, então eu sabia que a universidade poderia me possibilitar algo mais. E hoje não me arrependo. Michel, vamos falar agora de como é que foi a tua chegada lá na Itália, na universidade em si, né? Tua entrada lá no Politécnico de Milano. Tua recepção como estudante estrangeiro foi tranquilo? Você teve algum suporte da instituição nesse primeiro momento? Sim, a instituição em si, ela se organiza de uma maneira muito produtiva, assim. Eles fazem uma semana internacional antes do início das aulas. Como elas recebem uma quantidade muito grande de alunos internacionais, por semestre, são em torno de mais de 1.100 alunos internacionais, né, vindos de todos os continentes. Então, eles explicam, durante esses 3, 4 dias, os funcionamentos básicos da universidade, né. A questão da documentação também eles auxiliam, vistos.
Então, isso eles foram bastante presentes, assim, auxiliaram em todo o processo. Michel, algumas universidades na Itália, como é o caso de Bolonha, por exemplo, oferecem a opção de você estudar em italiano ou em inglês. Como é que isso funciona lá no Politécnico? Eu tive que ser aceito, apesar que sou estudante de arquitetura, eu fui aceito dentro da escola de engenharia civil. O curso de engenharia civil, ele é oferto todo em italiano. Porém, os alunos nacionais, eles têm a opção de se matricular e seguir outros cursos independentes. Então, eu tinha até 28 créditos que eu deveria fazer ou que poderia escolher dentro do curso de engenharia civil e outros 12 créditos que eu poderia escolher em outra escola, dentro do campus, dentro do Politécnico de Milão. Então, eu poderia, por exemplo, escolher matérias de design, matérias da arquitetura, matérias da moda, que poderiam ou não estarem diretamente ligadas ao meu campo principal de estudo, assim. Então, na época, eu escolhi uma matéria obrigatória e as outras 6 eu fiz facultativa, fazendo uma do mestrado, planejamento urbano, fiz outras do restauro, que era uma matéria que eu tinha muito interesse, com um professor que eu já tinha estudado aqui no Brasil, e uma outra independente que agora não me recordo. As matérias obrigatórias você fez em italiano e as outras em inglês, é isso? Isso. Tive a sorte, na verdade, durante essas matérias, eu conheci uma professora, foi uma professora que eu tenho contato até agora, que ela está me auxiliando na minha pesquisa de TCC. Ela morou no Brasil durante algum tempo, ela é italiana, mas ela morou no Brasil, cresceu, fez a infância dela no Brasil. Então, foi uma professora que desde ela me ajudou muito com o idioma, assim, eu tive aula com ela seja em italiano, como em inglês, né, porque eu segui uma disciplina com ela em italiano, e ela me convidou para participar de uma disciplina que ela lecionava no mestrado em inglês, então, e continuei também um projeto de pesquisa com ela aqui, na Itália, e é uma professora que foi muito importante, assim, que me auxiliou além da instituição em si. Como é o nome dela? Diana Costa, da área da sociologia urbana, que foi uma professora muito fenomenal, assim. Para estudar no Politécnico, que é uma universidade que tem aulas em italiano, você precisa de algum tipo de teste de proficiência para ser aceito lá? Sim, a universidade ela pede um nível de comprovação de inglês, né, um inglês intermediário, que hoje seria entre um B1, um B2, né, no quadro europeu de avaliação de linguagem. Então, na época eu já tinha feito cursos de inglês, tinha como comprovar a relação do idioma inglês. E o italiano eu comecei a estudar depois que eu cheguei aqui, assim, comecei a fazer aulas particulares. Acho que depois de passados um ano e meio, no país, eu posso dizer que eu falo melhor o italiano hoje do que o inglês, consequentemente. Certo, mesmo tendo apresentado apenas a proficiência em inglês, isso não impede você de fazer as aulas em italiano. Não impede. Conta um pouquinho pra gente, Michel, como é que é estudar no Politécnico? Assim, o que você encontrou lá? Como é que é o dia a dia de estudar lá? A universidade em si, ela tem uma estrutura muito, muito boa. Os professores em si são muito capacitados. Todas as disciplinas que eu fiz, além do professor, né, doutor, tinha um professor auxiliar, que geralmente era um orientando ou um doutorando da área. É uma coisa muito diferente, que na verdade eu era muito acostumado no Brasil a participar de extensão, né? A extensão universitária no Brasil é uma coisa, principalmente a UDESC, uma universidade muito forte em extensão. Foi uma coisa que eu senti falta. Então, eles são muito fortes em pesquisa. Durante o primeiro semestre, eu consegui conciliar uma pesquisa realmente sobre esse tema da habitação em Milão, foi onde eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Perceber que, como eu digo, não era uma coisa muito difícil, que os imigrantes passavam muito trabalho pela questão da irregularidade que tem, do alto custo, da especulação imobiliária da cidade, etc. Michel, você é um intercambista que gostou muito do intercâmbio, pelo jeito, né? Tanto que até hoje não voltou para o Brasil, né? Vamos tentar contar um pouquinho. Eu sei que tem uma saga aí, tua tem uma renovação de intercâmbio, tem pandemia no meio e tal, mas vamos tentar contar assim de uma forma um pouco mais resumida, talvez, como é que foi essa tua permanência aí depois que terminou o período do PROME. Durante o intercâmbio, eu já tinha percebido que ao final desses 6 meses, o tempo seria curto para fazer todas as coisas que eu tinha interesse, sabe? Eu vi que eu não iria aprender o idioma, o italiano, que era um objetivo que eu tinha nesse tempo. Gostaria de ter viajado mais, de ter conhecido mais, de ter feito mais contato, ter aproveitado melhor a universidade. E a iminência de voltar para o Brasil, assim, me assustava um pouco pela situação política e geral do país, assim, não me via trabalhando, construindo uma carreira, um futuro profissional no país. Então, essas foram as principais questões que me fizeram permanecer, assim, logo após passados os 6 meses de bolsa, né? Desse tempo, eu sabia que eu não poderia continuar no país
sem arranjar um trabalho, né? Não tinha condições. Então, nesse período que eu fiquei aqui, eu trabalhei desde garçom, interior design, como uma brasileira, trabalhei numa aceleradora de empresas dentro do WeWork, que é uma rede de escritórios colaborativos em Milão. Fui pegando tudo que aparecia, tudo que tinha, para poder me manter na cidade. Joguei em um time profissional de voleibol, né, uma liga C ali em Milão. Foi uma experiência também que eu tenho como muito importante, sim, que foi Sério? tive uma vida assim de atleta, assim, muito diferente. Porque no Brasil eu sempre participei, jogava, é um esporte que eu gosto muito, sempre gostei, mas nunca tinha tido a experiência assim de ter um clube, de treinar realmente de verdade. Então, foi uma experiência muito produtiva. Cara, você imaginava isso, que você ia jogar voleibol profissional durante o intercâmbio aí na Itália? Não, não imaginava. Michel, e aí você renovou esse intercâmbio em março de 2020, que foi o caos aí na Itália, né? Acredito que foi um pouco Foi. antes, foi bem na época que chegou aí a pandemia com força, justamente na região norte da Itália, onde fica Milão, né? Milão era um dos epicentros ali, né? Foi. Que em fevereiro, né, já se ouvia falar desse novo vírus, né, que a China estava já enfrentando, mas eu lembro que em final de fevereiro, eu acho, ali na última semana de fevereiro, teve o primeiro caso confirmado em Codogno, que pertence à região da Lombardia, em qual Milão é centro. E logo em seguida, né, os números foram crescendo, a companhia, aquela coisa, as pessoas se enfiarem todas para dentro dos mercados e estocarem comida, e foi uma loucura, assim, parecia estar vivendo num apocalipse. Como é que foi o impacto nas aulas do Politécnico de Milano nessa época? Então, eles foram muito, assim, tiveram, acho que, uma decisão muito racional, que foi imediatamente suspenderem as aulas, né? Só que, ao mesmo tempo, como a estrutura da universidade é muito boa, eles logo em seguida já lançaram, né? Já tiveram apoio de plataformas, tiveram já treinamentos com professores, e em seguida já foi decidido que as aulas, aquelas que seriam possíveis, né? Obviamente, laboratórios, as pesquisas teriam que ser interrompidas, mas aquelas que seriam possíveis, as atividades de ensino foram praticamente retomadas quase que imediatamente, assim. E aí você teve um semestre, então, com ensino online a maior parte do tempo, né? Como é que foi esse semestre para você? Exato. E aí esse semestre, como eu não gostaria de ter feito, né, de seguir esse semestre online, por ter certeza que a gente acaba perdendo muito contato com os professores, acaba deixando de aproveitar a universidade como um todo, né? Porque as aulas em si é uma parte, eu acho, da mobilidade internacional. O resto tu vai aprender com seus colegas, tu vai aprender com os professores. Então, para mim não desperdiçar, digamos assim, essa possibilidade, eu imediatamente solicitei junto ao escritório internacional do Politécnico de Milão o trancamento da minha matrícula e, consequentemente, depois eu fiquei um tempo sem aula, né, nesse período, porque eu estava em casa também, era um período muito incerto, não tinha condições materiais, físicas para estar seguindo essas aulas do Politécnico. Em seguida, consegui um trabalho, consegui depois que o lockdown tinha passado. E aí, então, que eu decidi ter continuado o semestre 2020/1 via Moodle, né, via plataforma da Udesc, e ter completado, então, esse semestre na minha instituição. Você ficou então na Itália, tendo matriculado na UDESC, tendo aulas remotas e trabalhando lá na Itália. Isso, né? E nesse período eu fui trabalhar, eu estava trabalhando com uma interior design brasileira. A gente foi fazer uns projetos na Sardenha, então fiquei acompanhando todo o semestre acadêmico, todo o semestre da UDESC lá na Sardenha. E no segundo semestre de 2020 você voltou a estudar no Politécnico? Aí retomei para Milão, as aulas estavam em regime misto, modalidade mista, né? Então algumas disciplinas voltaram a ser todas presenciais, outras 50-50%, e aí continuei, voltei em setembro de 2020, voltei para fazer continuar o semestre semipresencial, que também foi interrompido em outubro pela nova onda, né, pelo aumento dos casos, foram interrompidos e a universidade decidiu por manter as aulas somente em modalidade online. E depois de toda essa confusão, você quer continuar estudando mais um semestre aí, é isso? Então, nesse período, eu acabei meu último semestre em fevereiro, né? Então, agora, estou no período que eu estou me preparando já para fazer meu trabalho final de graduação, meu TCC. Tenho a possibilidade de renovar, né? Porque a UDESC ela nos permite de ficar afastados até 1 ano e meio para a mobilidade internacional. Então, como eu tive legalmente afastado da universidade
apenas um ano, tenho o direito ainda de ficar mais um semestre, caso seja no meu interesse. Queria que você tentasse fazer rapidamente um balanço dessa tua experiência aí na Itália, dar uma ideia para as pessoas assim do que essa experiência trouxe para você. Então, todas essas experiências profissionais que eu tive, eu acho que eu posso citar uma que foi muito proveitosa para minha experiência pessoal e profissional, que foi trabalhar com essa interior designer brasileira, que mora já fora há muitos anos. Ela é uma pessoa que tinha uma bagagem muito grande de mundo, que conseguiu me adotou praticamente, porque hoje eu trabalho com o marido dela, que é um italiano, mas que foi ela que desde o início me apoiou muito, que viu um potencial em mim, eu acho, e que a gente formou uma parceria muito produtiva e foi trabalhar, fazer um projeto de arquitetura para uma caixina, que é uma edificação histórica que ela possuía, bem no centro de Milão, uma edificação histórica bem no centro da cidade, no qual eu pude experienciar o trabalho com barramento químico, que é uma ferramenta muito técnica da minha área, do patrimônio, do restauro. Tem uma coisa que no Brasil a gente vê só tanto nos livros, né, que é uma técnica que a gente não possui, e trabalhar com isso na prática foi uma coisa foi muito legal. Eu até estava em contato com o meu professor, que hoje é meu orientador, a gente conseguiu fazer uma troca, alguns materiais que eu mandava para ele conseguiu passar em sala de aula, com as aulas remotas, né, as fotos, os vídeos do funcionamento, que é uma coisa que eu me considero privilegiado de ter conseguido ter tido acesso a essa técnica, assim. Eu acho que hoje eu carrego comigo uma certeza muito grande, uma certeza que eu consigo traçar o destino da minha vida, assim, que eu possuo uma riqueza que ela não provém do dinheiro, de olhar para trás e ver que eu sonhei alguma coisa, que eu quis muito realizar essa alguma coisa e que eu consegui fazer essa coisa. E hoje de olhar para frente e saber que esses sonhos que eu tenho, que esses almejos pessoais que eu tenho não tem limite, e que eu posso decidir o futuro da minha vida. Legal, a gente conversou então com o Michel Maciel de Quadros, que é estudante de arquitetura na UDESC em Laguna e que está fazendo intercâmbio no Politécnico de Milano, em Milão, na Itália. Ele começou esse intercâmbio em 2019, no segundo semestre de 2019 ainda, renovou, continuou lá na Europa, começou com bolsa, está sem bolsa, pegou uma pandemia no meio, teve uma experiência muito rica lá, com muito perrengue, mas também com muita coisa bacana, e contou essa experiência aqui para a gente. Michel, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência aqui com o podcast. Muito obrigado, Caio. Eu, como bolsista da instituição, né, não podia deixar de participar desse episódio, desse projeto que eu já particularmente já acompanhava dos outros episódios, então fiquei muito feliz pelo convite, lisonjeado pela lembrança da instituição, e é um dever meu, eu acho que é auxiliar, né, me deixo à disposição para todos os estudantes que pretendem vir para a Europa ou para qualquer outro país. Meu contato, a minha disponibilidade, auxiliar naquilo que foi preciso. Legal, a gente vai deixar então um contato aqui do Michel na descrição aqui do episódio para quem quiser falar diretamente com ele, ter alguma dica, alguma informação aí para ajudar no seu intercâmbio. E faça como o Michel, acompanhe aqui os episódios do podcast Intercâmbio, que vai continuar tendo muita coisa bacana, mesmo nesse período de pandemia, aqui em que as viagens estão restritas, mas você precisa se planejar, né? O planejamento é fundamental, e uma maneira legal de você começar esse planejamento é você ouvir experiências de quem já foi, né? Como a experiência que o Michel compartilhou aqui. Então a gente vai continuar trazendo esse tipo de relato aqui, como o do Michel, para ajudar quem está planejando fazer intercâmbio agora mesmo na pandemia. Tem gente que está indo ainda, ou quando as coisas ficarem um pouco melhor. É isso. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem, tem mais um mini episódio especial, aqui mesmo no canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast USA também, procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão lá na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá. Repetindo,
O Instagram é o @intercâmbio-podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.